Boa tarde. Agora sim que tá aparecendo todo mundo aqui. Eu fiquei um pouquinho congelada aqui, sem ninguém aparecer para eu poder autorizar. Então agora já deu tudo certo. Deixa eu avisar aqui no grupo que eu já consegui entrar. Vocês estão me ouvindo? Ah, joia. O meu computador aqui estava com o som desligado. Eu falei, Não, gente. eu tô ouvindo. Ah, não, ótimo. Então tá tudo certo. E aí, tudo bem com vocês? Tudo, ganhou flores, né? Ganhei, minha filha, deixei aqui do meu lado, aqui, ó. Que lindo! Parabéns, viu? Linda, linda. Eu adoro flores. Ele trouxe para Parabéns. mim. Hoje a gente faz 9 anos que a gente está junto. Oh, Coisa beleza. boa. Muito tempo. Aí ele comprou um bolo, saiu para comprar um vinho para a gente tomar de noite e trouxe flores. Isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. É gostoso, né? É muito bom. Meninas, eu estava vendo aqui no nosso calendário, nós ainda temos mais 2 aulas. Não é Duas? isso? Essa é a sexta, não é? São... Tem mais uma só agora? Aí Dia você falou que ia colocar mais uma, porque achava pouco, não sei. Gente, mas aqui no meu calendário tem aula dia 26 e aula dia 3 ainda. Até dia 3, né? Não é? Então faltam duas, então. Faltam 2, tá certinho. É isso mesmo. É isso É porque mesmo. eu tinha Para falado que mim faltava. terminava em maio também. Não é até o dia 3. Não é até o dia 3. Sim. Então tá certo, são 8. Então tá certo, são 8. Ué, o da Priscila tá dando eco. O da Priscila tava dando eco aí. Ah, então tá ótimo, tá certinho então, gente. Tá? Ótimo, perfeito. Então dá tempo da gente fazer tudo. Olha só, eu tenho novidades para vocês. Oba. Na quinta-feira vai subir um material novo para vocês, que são cartelas adesivas com as cores universais. Porque é o seguinte, a gente já tem, né, no material da Ecole de cartelinhas de cores, adesivos para as cores de essência, mas não tem os adesivos para as cores universais. E aí eu mandei produzir, então quinta-feira fica pronto, e aí vocês vão poder baixar e mandar fazer as cartelas adesivas, tá? Para quem não tem as cartelas da Ecole, eu fiz um material para vocês, deixa eu abrir aqui, de atendimentos, eu vou mostrar, tá? E nele eu deixei as cores aqui para vocês, o código, ok? Esse eu consegui o código. Então vamos lá, ó, gente. Esse material aqui vai ser um material para vocês trabalharem online ou presencial, tanto faz, como vocês acharem melhor, tá? Vocês podem usar dos dois jeitos. Então, ele tem um pequeno questionário sobre as cores universais. Deixei ele todo coloridinho nas 6 cores. Vocês vão apresentar a cor assim. E aqui embaixo, ó, além do nome da cor, tá vendo? Tem o código ó, RGB ou HSL. Ok? Então, por exemplo, acho que no Canvas vocês vão usar o HSL, se eu não me engano, tá? E o RGB vocês vão poder usar em material digital, né? Aí vocês podem produzir, às vezes, alguma coisa que quiserem no Canvas, né? Como vocês acharem melhor. Então, cada cor vai ter o nome e os códigos, tá? Embaixo. E eu fiz aqui também, ó, o mood das cores, de acordo com as estações. Depois vocês vão ver na apresentação de hoje o que isso aqui significa. Então, tem o mood verão, mood inverno, mais outono e mais primavera, tá? E vocês vão poder apresentar também sugestão de coordenação das cores universais, de harmonias, na verdade, né? Então, deixei uns monocromáticos assim. Claro que não vai ser um monocromático no look total, mas né, em boa parte, tá? Deixei para vocês também as harmonias complementares. Ok?
e harmonias análogas aqui, tá? E esse material aqui, ele vai para vocês aberto. Isso significa que se vocês quiserem alterar essa foto aqui, Luísa, eu gostei de um outro look, quero mudar aqui a foto, vocês vão poder alterar, tá? Então, esse arquivo aqui vai aberto para vocês, porque aí vocês alteram ele como vocês acharem melhor, tá bom? Isso é no PowerPoint, né, Lu? Ele é no PowerPoint. Altera lá, tá. Aí você altera lá na hora, tá? Mas deixei as cores com os códigos. Mas esse código é para baixar? É para... Não, na hora que você vai, por exemplo, vou fazer um material lá no Canva, né? Aí você precisa colorir aquela imagem. Aí lá tem como você preencher com o código, entendeu? No Canva é HSL. Aí você pode preencher com o código que ele vai encontrar a exata cor lá. Mas só no Canva? Não, se você tem outros arquivos, né, que você usa RGB, por exemplo, você consegue também pelo código. Essas coisas, Fê, assim, se você, por exemplo, tiver um designer, se você está fazendo suas cartelas, igual você me falou que você faz, você pode passar para ele, né? Ah, tá, entendi. Pode. E ele próprio vai poder designar onde é que ele vai colocar esses códigos nas cartelas para vocês. E os adesivos é só mandar imprimir direto na gráfica. Porque aí você pode adesivar a sua cartela, né? Com as cores. Como eu sei que você não usa a cartela da Ecole, você manda o código para o designer para ele fazer os adesivos para você, entendeu? Ah, entendi, beleza. Eu fiz dos dois jeitos, porque tem aluno da escola e tem aluno que não é, né? E a minha é aquela compridinha. E a nossa cartelinha, ela não vai vir com as cores universais, porque embora elas sejam chamadas assim, elas não são tão universais assim em vários aspectos, é o que a gente vai ver. E aí eu quis trazer material para vocês apresentarem no online, então se quiserem, por exemplo, apresentar esse material, vocês podem apresentar, né, para cliente direto, e conversando sobre as cores, fazendo aquelas perguntas. Vocês podem usar num presencial, se quiser abrir no notebook e mostrando as cores. E dentro do que ela escolher, vocês podem personalizar a cartela com adesivo, né, que a gente vai mandar a cartela para vocês, de adesivo para vocês imprimirem, tanto de coraçãozinho quanto de quadradinho, para quem é da escola e faz o mapa de essência, quanto, eu não sou da escola, mas eu quero produzir um material, eu deixei o código para vocês, justamente para facilitar. Tá? Tá, isso que eu ia perguntar, Lu, em relação à cartelinha que a gente recebe da escola e, por exemplo, não sei nos cursos anteriores, mas no meu vieram as cartelas com os adesivinhos, alguns, bem poucos, né? Não dá só para ser um mostruário, na realidade. É nesse sentido que você está falando, que é para poder fazer a cor de essência e colocar as cores universais? Porque assim, você sabe que lá no acesso restrito, aquela cartela, você baixa ela e você imprime outras. A escola não fica vendendo cartela de adesivo, entendeu? Aquela cartela que você recebeu de adesivo, tem no acesso restrito para você baixar. Aí você baixa, tipo, acabaram os meus adesivos. Você vai lá e imprime mais, entendeu? A escola não vende esses adesivos, porque não faz muito sentido vender o adesivo, sabe? Então, você pode ir lá e baixar. E aí, você vai ter, além dos adesivos das cores de essência, aquelas cartinhas de cores de essência agora, os adesivos das cores universais. E você pode encaixar cores universais para a vida pessoal, para a vida profissional, como você achar melhor. Então, quem é da escola vai ter essa cartelinha para isso. Eu não sou da escola. Tudo bem, você pode baixar a cartela do mesmo jeito, se quiser usar ela como adesivo, mas a gente também preparou esse material com as cores em RGB e em HSL para você criar o seu material, entendeu? Porque eu não sei o formato de todo mundo, né? Em termos de cartela. Não sei qual o tamanho exato do adesivo lá da cartela da Fê, por exemplo, né? Então, eu consigo deixar o adesivo da Ecole pronto, tá? Aí, o que vocês podem fazer é pegar o código e pedir o designer para criar os adesivos universais para você personalizar a sua cartela. Tá bom, Fê? E na hora de fazer um material, um portfólio, alguma coisa, vai aberto o PowerPoint para vocês e vai também um código. Eu faço no Canva, então é só você digitar o código lá que você consegue achar a exata cor. Aí facilita para você ter um material pronto, né? Lu, você conseguiu o círculo para gente? Que eles vendessem o círculo? Eles postaram lá no grupo, falando que quem quisesse procurar, eles venderiam. Ih, eu não vi. E eu vou lá depois, que eu quero. Tá, mas esse eles já muito postaram melhor. lá.
Eles já postaram lá, tá? Eles vão disponibilizar a venda sim. Tá bom? Tá bom. Hoje, por conta da nossa aula, eu vim usando uma cor universal. Ai, aproveitando aqui que voltou a fazer um calorzinho básico em Salvador, choveu no final de semana, choveu semana passada, mas hoje já voltou a fazer um calorzinho básico. Estou usando um azul turquesa aqui, não sei se dá para ver direitinho. Hoje a gente vai falar de cores universais, né? Dentro do método sazonal expandido, deixa eu abrir aqui meu SlideShare. Dentro do método sazonal expandido, gente, nós temos cores universais, tá? E a gente, dentro das cores universais, aqui que são 6 cores, a gente vai ter que estudar um pouquinho mais essas características das cores, tá? Por que isso, né? Porque, obviamente, por mais que elas recebam esse título, não significa que elas sejam aplicáveis em todo mundo, né? Em todos os estilos, em todos os sentidos. Então, a gente vai estudar um pouco a fundo que cores universais são essas. Eu sei que existem fornecedores no mercado que já oferecem as cores universais nas cartelinhas, mas aqui a nossa ideia é a gente entender melhor o que significam as cores universais e a gente saber aplicar isso de modo mais personalizado nos atendimentos aos nossos clientes, entregando aí adesivação de cartela, né, personalização, para que cada cliente, então, tenha dentro das cores universais aquelas que realmente fazem sentido para a imagem deles, certo? Então, antes da gente começar, vamos nos preparar, né, para a gente se concentrar aqui. Ajeita sua postura aí na sua cadeira, dá aquela respirada funda, dá aquela alongadinha básica e rápida, né? Dá uma giradinha aí no ombro. Pronto. A gente está iniciando a semana, né? Tem muita coisa aí pela frente. Um feriado no meio do caminho. Que tenhamos força, que tenhamos esperança e que tenhamos saúde, né, gente? Saúde física, mental, saúde emocional, saúde financeira. Hoje eu estou muito feliz, estou vendo que a Adriana está aqui recuperada, né? Isso para mim é uma gratidão enorme. Eu fico muito feliz de ver que os meus alunos estão bem, estão com saúde, que estejamos assim também entre os nossos familiares, que estejamos assim entre os nossos amigos, pessoas queridas, né? E que possamos, né, superar tudo isso com muita, mas com muita resistência e com vacina para todos, né? Assim que possível. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar no meu modo de leitura aqui para vocês. Pronto. Vamos lá. Hoje a gente vai falar então do que são as cores universais, né? Quais são as características dessas cores, em termos de temperatura, valor, saturação, efeitos, né? E simbologia. É muito importante a gente entender a simbologia dessas cores. A aplicação em objetivos de imagem, em relação ao sazonal expandido, né? Onde é que elas estão mais bem representadas, porque por mais que elas sejam universais, elas aparecem mais em determinadas cartelas do que em outras, tá? Harmonias cromáticas, né? Como trabalhar com as cores universais e como realizar os atendimentos, considerando o material aqui que eu já apresentei para vocês, tá? Então, deixa eu passar. Gente, eu adoro essa inspiração aqui da Coco Chanel. Eu acho que a gente sempre tem que pensar, né, que a melhor cor é sempre aquela que vai bem com a gente, no sentido de a gente se identificar com essa cor, né? Muito mais, às vezes, do que a cor de pele, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa noção para que a gente trabalhe com cores universais sem a gente precisar, digamos assim, enquadrar todo mundo, né, na mesma cartela de cores, tá? E uma coisa que é fato, né, é que quando todo mundo está usando exatamente a mesma nota, uma orquestra, por exemplo, a gente não consegue harmonia. Eu adoro essa frase, justamente para a gente pensar o conceito de harmonização de cores universais, né? Em termos de personalização. Não é porque uma cor é chamada de universal que ela necessariamente combina com todo mundo, em termos de simbologia, em termos de gosto pessoal.
E até mesmo em termos de contraste, a gente vai ver que algumas cores são mais interessantes para determinados contrastes em relação a outras. Então, isso tudo a gente vai considerar nessa análise para a gente poder entregar o melhor resultado. Agora, uma coisa é fato, né? Por que cor universal é uma coisa tão interessante? Você que está aí no online, né, já pode fazer uma chamada na sua rede social, falando com as pessoas que existem orientações dentro das cores universais, que por mais que elas recebam esse nome, não significa que essa pessoa tem uma afinidade com essas 6 cores. É bem interessante a gente pensar que é possível a gente trabalhar com a personalização dentro das universais, e que, obviamente, né, como a gente não faz, para quem não faz, né, o teste de cores online, as 6 cores são indicativos, né, daquilo que vai ornar com aquela pessoa, mesmo a gente não sabendo qual é a estação dela, tá? Então, se você, por exemplo, vai fazer um atendimento online ou vai fazer um personal stylist, a pessoa não te contrata para falar, né, de teste de cor, para fazer o teste, mas ela te contrata para montar um look e você quer entregar o melhor resultado possível. Então, você pode usar as cores universais para isso, tá? Então, vamos lá. O que é que são cores universais? A defesa de uma cor receber o nome de cores universais é que elas possuem na composição delas, gente, pigmentos azuis e amarelos. Isso significa que são cores equilibradas em termos de temperatura, tá? E aí, eu vou voltar numa coisa bem antiga da teoria das cores, para vocês se lembrarem, né, de que as cores universais têm com muita, assim, maestria, como base, né, o magenta. O magenta é a cor primária do nosso círculo CMY. Lembram disso? Vou pegar o nosso círculo aqui, ó. Esse é o círculo CMY, certo? O CMY, ele vai ter como cores primárias o magenta, o amarelo e o ciano, ok? Lembrando que o magenta, gente, é uma cor primária e o vermelho no CMY é uma cor secundária, tá? Isso quer dizer que do magenta é que deriva o vermelho, ok? E é muito importante a gente entender isso. Por quê? Quando a gente fala desse magenta que deriva o vermelho, é que do magenta a gente tem um resultado de muitas cores. Então, aqui nós vamos ter 3 tons de magenta considerados como tons universais, tá? A gente vai ter o que a gente está chamando de púrpura, a gente vai ter o rosa magenta e a gente vai ter um tom de berinjela aqui, que também deriva do magenta. É como se fosse um magenta escuro, tá? Então, o magenta ele tem muito essa propriedade de ser uma cor que circula, né? Ou melhor, que apresenta várias nuances. Quem é que definiu isso? O Munsell, quando ele estudou, né, as 3 dimensões das cores, temperatura, valor e saturação. E aí, quando ele saturou, né, o vermelho ao máximo, ele viu que, na verdade, né, o vermelho não é o vermelho, ele é o magenta, tá? Luiz, então por que vai existir um círculo cromático que tem o vermelho como cor primária? Vocês se lembram disso? Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Gente, cadê o círculo cromático? Deixa eu pegar minha caixinha mágica de cores aqui. O círculo está escondido, está lá embaixo. Gente, não é que ele não está nem aqui? Sumiu meu círculo, só pode. A ver. Oh, gente, ficou. Achei que ele estava aqui e ele não está. Esse está na minha gavetinha. Sabia que ele estava aqui pertinho. Ó, gente, existe um outro círculo cromático, né? Que é esse aqui. Esse vai ter como cores primárias amarelo, azul e vermelho, né? O vermelho em si não é uma cor primária,
Isso aqui existiu antes da gente ter os estudos de Munsell, né? E antes da gente ter, inclusive, a manipulação das cores, né? Na indústria, tá? Isso aqui foi baseado nas cores que eram produzidas de maneira artesanal, na época em que a gente não tinha indústria, né? Utilizadas na Belas Artes, tá? Então, o que acontece com esse círculo aqui? Como ele vai ter o vermelho, né, como cor primária, e o azul são cores mais fechadas, né? Essas cores, gente, na hora em que a gente vai fazendo as misturas, elas vão se fechando, a gente tem menos variação em termos de cor aqui. Aqui não, no CMY a gente tem mais variação em termos de cores, porque as cores primárias aqui são mais abertas, né? A gente vai ter o ciano ao invés do azul e o magenta ao invés do vermelho, tá? Inclusive, vermelho aqui é uma cor secundária e azul aqui, ó, é uma cor terciária, tá? Então, essa é uma diferença significativa e o que é que a gente vai observar quando a gente fala de cores universais? A maioria deriva dos magentas, tá? A gente tem o verde atuando de maneira interessante nas cores primárias, tanto é que esse primeiro verde aí, né, o verde que tem 50-50, azul e amarelo, tá? E, obviamente, a gente vai ter o turquesa, porque o turquesa, ele vai ter um pouquinho de verde na composição, ou seja, ele vai ser um tom mais quente, tá? E, curiosamente, a gente vai ter aí também um tom de anil, que vocês vão ver, um azul mais fechado, né? Esse tom de anil, embora ele seja mais frio do que quente, ele é considerado um tom universal, tá? E ele vai estar aí, digamos assim, à parte, né? Desse processo como um todo. Mas ainda assim, o anil, ele recebe um pouquinho de um fundo, vocês vão ver ele aqui, tá? Ele recebe um pouquinho de um fundo que leva amarelo na composição. No código da cor, vocês vão ver que tem um pouco de vermelho nele, né, no RGB. Então, ele tem um pouco de pigmento quente também, tá? Bom, então, a primeira coisa que a gente já definiu aqui é que as cores universais, em termos de temperatura, elas são consideradas equilibradas. Outras coisas que são ditas sobre as cores universais, em termos de conceito, né, é que elas têm um valor também equilibrado. Ou seja, não é nem tão claro, nem tão escuro quando a gente se refere ao valor das cores universais. Seriam cores de valor médio. Mas, se a gente observar bem, a gente vai ver que tem algumas diferenças, tá? E em relação à saturação, também se defende que todas elas são de saturação equilibrada. Elas não são nem tão opacas, nem tão intensas. Elas ficam no meio do caminho, certo? Então, uma cor universal, ela vai ter essas 3 características, tá? Agora, aqui faltou só colocar o nome dessa cor aqui, que a gente está chamando de berinjela, tá? Mas é um magenta escuro, ok? Aqui é um rosa magenta mesmo, né? Aqui é um magenta mais escuro. E aqui vai ser um magenta um pouquinho mais intenso, tá? O verde, como eu havia falado, um azul turquesa. Lembrando, gente, que turquesa não é só aquele tom da Tiffany, né? Muita gente confunde isso. Ah, mas isso não é turquesa, turquesa é mais esverdeado. Existem turquesas esverdeados e turquesas azulados, tá? Por que isso? Turquesa é a junção de verde com azul, tá? Então, obviamente que a gente vai ter muitas nuances de turquesa aí, ok? Bom, essas são as 6 cores universais. Agora a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre elas, tá? Bom, o verde é, em tese, a cor mais equilibrada das universais. Por quê, gente? Porque ela vai ter exata justaposição de temperatura, 50% amarelo, 50% azul, tá? A saturação dela é uma saturação também bastante equilibrada aqui nas cores que a gente está observando, das universais, né? E a profundidade fica bem equilibrada. Diria que das 6 universais, essa seria a mais universal de todas, tá? Seria o verde. Quando a gente pensa no púrpura, que é esse rosa um pouco mais avermelhado, né? Tem muito material que vai chamar essa cor de melancia, tá? Porque o púrpura, gente, pode designar também os tons de violeta. Não há um consenso do que seja o púrpura, tá? O púrpura pode ser mais esse magenta, né, avermelhado, como ele pode ser também esse tom de violeta. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, no sistema Secor,
tem um círculo cromático, acho que eu cheguei a indicar para vocês, que é esse aqui, ó. Ó, eles chamam de púrpura esse rosa magenta mais quentinho, tá? Que fica entre o vermelho e o magenta mesmo, tá bom? Como se ele fosse, né, uma representação da junção dos dois, tá? Aqui a gente chama de púrpura. Se você digitar no Google púrpura, você vai ver que tem variações diversas do que significa o púrpura. Então, na escola, no nosso círculo cromático, esse rosa avermelhado é entendido como púrpura, tá? Mas você pode chamar ele de melancia para sua cliente também, ok? Que é esse tom, né, rosa avermelhadinho. Talvez para ela vai ser mais fácil de entender, tá? Bom, o melancia aqui, ele não parece ser aquele tom tão equilibrado em termos de saturação, quando a gente compara com outras cores das universais. A gente pode dizer que ele tem uma saturação bastante puxada aqui em relação às outras cores, tá? Quando a gente vai na composição dele, tá? Quando a gente olha para a composição dele, o que mais vai gritar nele lá nos RGBs é o red, tá? É o vermelho. Você vai ver que ele tem bastante composição de vermelho e talvez por isso é que ele fique com esse tom mais intenso, tá? O azul turquesa, gente, também tem bastante saturação nesse azul turquesa, né? Ele não é um azul tão discreto, né? E, obviamente, que a gente vai ver esse azul turquesa em estações mais quentes no sazonal expandido, não é? Onde é que a gente encontra azul turquesa? Assim, mais na primavera. E no outono a gente também considera bastante esse tom de azul, tá? Verões e invernos, o azul turquesa não é tão presente, ok? Tudo bem, ele leva pigmentação fria, né? A gente poderia considerar ele universal, porque ele vai ter essa junção de quente e frio em termos de temperatura, tá? Mas ele é mais recorrente nas estações quentes, ok? Esse tom de magenta, né? Esse tom de rosa, eu gosto de falar que é aquele rosa que não é um rosa tão frio, sabe, gente? É um rosa bem... Ele tem um fundinho mais quentinho, você vê que ele harmoniza bem com o vermelho, tá? De todos os tons universais, eu diria que esse é que tem um valor médio para claro, tá? Ele vai ter exatamente um valor mais equilibrado, ok? Voltando, né, porque eu não falei do valor das outras cores, esse é médio, o verde, tá? Esse aqui já é um médio para escuro, então pensando nos contrastes, né? Esse já é um médio para escuro. Esse aqui fica nos médios, tá? Nem tão claro, nem tão escuro, turquesa. Esse já é um médio para claro, ok? E a gente vai ver mais esse tom, embora ele tenha um pouquinho de quente nele, ele vai ser mais presente nas estações frias, tá? Ou melhor ainda, nas neutras frias, a gente vai ver ele mais presente no verão suave, né? No verão claro, a gente vai ver essa cor, nos invernos brilhante e profundo, ok? Mas sim, ele está em todas, né, em termos de consideração aqui de ser uma cor universal, mas ele é muito mais recorrente em estações frias, tá? O berinjela, que a gente pode chamar de uva também, né, um roxo avermelhado, tá? Ele me parece ser muito característico do outono, tá, gente? A gente vai ver ele no inverno escuro também, tá? Esse aqui, eu já diria que é um médio para escuro mesmo, tá? Eu diria que ele tá mais no escuro do que no médio, ok? Ele é o mais característico, eu diria, das estações escuras do sazonal expandido, tá? Mas eu creio que ele representa muito bem outono escuro e também inverno escuro, mas mais outono escuro, tá? É uma cor muito singular do outono escuro, esse tom de uva ou berinjela. Então, em termos de contraste, dentro das universais, esse aqui vai favorecer mais pessoas de contraste mais voltado para a escuridão, tá? Alto contraste também pode, né, ter ótima aceitação desse tipo de cor universal aqui. Lembrando que o alto contraste, né, gente, embora tenha a pele clara, ele pode harmonizar bem com cores escuras também. E a gente vai ver esse tom de anil, né, que é um azul meio arroxeado, tá? Não chega a ser um marinho, tá, gente? A gente vai chamar ele de anil mesmo. É também uma cor escura, a gente vai ver ele mais presente nas estações frias, especialmente as invernais, né? Ele é bem característico, tá? E a profundidade dele é mais significativa para quem tem afinidade
com a escuridão, ok? Tudo bem até aí? Dúvidas? Deixa eu ver no meu chat. Tá, a Priscila falou que tá tudo certinho. Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho, então, da simbologia das cores, né? O verde, a gente tem que lembrar que ele vai ter simbologia e efeito, tá? Ai, ótima pergunta. A Adriana está perguntando se as cores universais podem ser consideradas neutras coloridas. Olha, Adri, vou até voltar aqui, tá? Esse é um neutro colorido, tá? Esse é o anil universal. Esse também é um neutro colorido, ok? O berinjela, uva, né, roxo avermelhado. Esse não entra como neutro colorido, tá? Esse rosa magenta universal. O turquesa não entra como neutro colorido, nem o melancia, nem o verde. Neutros coloridos são sempre os mais escuros, lembra? Então, dentro dos universais, os neutros coloridos são o uva, berinjela e o anil, ok? Boa pergunta. Às vezes a pessoa precisa dessa orientação, né? Se a gente quer, por exemplo, trazer um pouco mais de alegria para o guarda-roupa, né? A gente vai pensar mais no turquesa, a gente vai pensar mais no melancia, vai pensar mais no verde, e na delicadeza a gente vai pensar naquele rosa magenta, tá? Os outros dois são neutros coloridos, eles têm um pouco mais de sobriedade dentro das universais. O verde, gente, em termos de efeito, sempre vai ser essa cor mais relaxante, com efeito regenerativo, né? Permite uma aproximação, não é uma cor cansativa, tá? E a simbologia dele tem a ver com a fertilidade, a renovação, a consciência ambiental, a prosperidade financeira, a cor do dinheiro, né? Então é bem importante a gente pensar que a gente vai trabalhar com a simbologia, né? E os objetivos da nossa cliente. Então, dentro das universais, vocês já vão poder designar as cores de acordo com objetivos e simbologia. Não, o verde não vai ser. O verde, Adriana, para ele ser uma cor neutra colorida, ele tem que ser mais escuro, tá? Ele é mais fechado. Lembra que ele vai ser tipo um verde militar dentro dos neutros coloridos, tá? Toda cor neutra colorida tem uma afinidade com a escuridão. Ela é mais próxima do preto. Não é o caso dessa cor aqui, tá? O melancia, gente, o melancia é super empático, mas ele também é bastante sensual, tá? E ele pode ser um pouco cansativo. Lembra que dentro das universais, tanto o melancia quanto o turquesa são os que têm a saturação mais presente, tá? Então, esses aqui podem cansar um pouco a vista, né? Ele é mais forte, ele tem um senso de moda nesse púrpura, tá? E ele pode ser considerado uma cor um pouco fútil, né? Em excesso, aquela ideia do rosa patricinha, tá? Ele pode ser considerado dessa maneira. Mas ele tem bastante sensualidade, senso fashion. Pode ser bem aplicado em circunstâncias do tipo, ok? Então, ele é mais apelativo. Se a gente for pensar, por exemplo, em termos de ambientes formais, eu não diria que essa é a melhor cor, tá? Para formalidade, a gente vai poder usar os outros dois tons, que são considerados neutros coloridos também, que são o berinjela e o anil, tá? Para delicadeza, a gente pode usar o rosa magenta. Para a gente trabalhar com sensualidade nas universais, a gente vai usar esse tom aqui. Se a gente quer trabalhar com mais equilíbrio, a gente vai usar o verde, ok? Ótimo, né, Fernanda? Eu não consigo pensar em púrpura sem me remeter aos violetas. Tudo bem. Por isso que eu falei para vocês que vocês podem chamar aquela cor de melancia, tá? O que a gente encontra hoje em dia, né, gente? Às vezes uma mesma cor recebe nomes diferentes, de acordo com perfis diferentes, tá? E, inclusive, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu fiquei pensando se valeria a pena entregar para vocês um outro material, que é o material da Pantone, porque vocês sabem que a Pantone tem um método próprio de coloração pessoal, né? A Pantone usa um método chamado Color Clock, que é feito baseado nas horas do dia, tá?
E pelo Color Clock, pelo método da Pantone, existem 18 cores universais, se não me engano. Não é o do sazonal expandido, tá? Esse aqui é o do sazonal expandido. Mas eu fiquei pensando que se aquelas cores são universais pelo Color Clock, talvez elas sejam universais para qualquer pessoa, certo? Vocês têm interesse em receber esse material? Para vocês é interessante? Porque se for, eu vou disponibilizar ele para vocês. Se vocês acharem que não faz sentido para o atendimento de vocês, aí tudo bem. O que vocês acham? A Adriana falou que gostaria de receber. Tudo ajuda, né, Priscila? Tá, joia? Eu tô perguntando, gente, porque eu fiquei com medo de confundir vocês, entendeu? Porque eu não vou explicar sobre as cores universais da Pantone. Mas eu tenho um material que eu posso passar para vocês, se vocês acharem que vale a pena. Fernando tá me falando aqui, então tá bom. Então eu vou entregar ele para vocês também. Como a AD tá dando esses problemas, gente, quando acabar a aula, eu vou postar lá direto no grupo, tá? Bom, vamos lá. Voltando aqui à nossa simbologia, eu escolhi o turquesa hoje porque é uma cor de efeito libertador. Permite revelar nossas emoções, eu acho que isso tem muito a ver com o meu dia de hoje, né? E é uma cor, gente, que evoca a nossa comunicação emocional, tá? De uma maneira pacífica, né? É uma cor que se faz presente, que traz uma certa leveza, né? Uma passividade e uma amabilidade. Eu amo esse tom de azul turquesa. E é engraçado, né? Eu escolhi essa cor pela data, mas também porque eu confesso a vocês, eu ando muito sensível com esse cenário atual. Tô com a minha rotina muito assim repetitiva, né? Não tenho saído de casa, para falar a verdade, tem 3 dias que eu não saio de casa mesmo, que eu tô totalmente trancafiada dentro de casa, fazendo tarefas de casa, né, e tudo mais. E nem para descer com a minha cachorrinha para passear eu fui esses dias. E aí eu escolhi essa cor porque eu acho que ela tem muito a ver com o meu momento de hoje e queria trazer um pouco dessa simbologia aqui para vocês, né? Como que a cor ela tem, né, uma digamos assim, uma conformidade com o nosso estado emocional, né? E esse final de semana foi muito engraçado, porque eu limpei todo o guarda-roupa aqui, reorganizei ele todo. Aqui em Salvador é muito necessário a gente fazer limpezas mais recorrentes no guarda-roupa do que em outros lugares que o clima é mais seco. Quando chove aqui é ainda pior, porque chove a maresia, né, junto com a umidade, ela impregna em tudo que a gente tem, então fica tudo melado de sal, né? E aí eu fui fazer essa limpeza aqui e o meu guarda-roupa aqui, ele tem, digamos assim, 2 portas. De 5 gavetas eu ocupo 2. E tem essas 2 portas e eu tenho uma malinha que tem um restante de roupas minhas que são roupas mais invernais. Que é difícil de usar aqui, né? E 90% das minhas roupas invernais são pretas. E é engraçado, né, gente? Como que a gente vai sendo influenciado pelo local, né? Eu tenho uma cartela muito mais escurecida para usar em outras cidades. Aqui é muito mais colorido o meu guarda-roupa. Se eu abrir e mostrar aqui para vocês, vocês vão ver. Eu tenho muito mais presença de cores aqui em Salvador do que eu teria, por exemplo, em Belo Horizonte, né? Como que a simbologia, como que o efeito, às vezes, de um lugar, de uma cidade, muda a nossa relação com cores. Deixa eu ir para o meu chat. Ai, Priscila, eu já me sinto abraçada com essa sua mensagem. Tem sido desafiador para mim, sabe, esse momento. Mais do que no ano passado, acho que esse ano eu tô tendo mais dificuldade de enfrentar, né, o isolamento social. E fico muito feliz com esse carinho todo, porque realmente eu ando muito carente de abraço, de presença, de família, né? É um cenário bem desafiador. Mas vamos juntos, com a força do turquesa. Ai, ai, eu adoro a simbologia do turquesa, gente. Rosa. Rosa magenta, gente, é a cor aproximativa, leve, mais amável, mais sensível de todas aqui do sazonal expandido em termos de universais, né? É muito ligada a essa ideia dos sonhos, do mundo onírico, do mundo lúdico, cor-de-rosa, né? Daquela vida cor-de-rosa, sabe?
Pode significar ingenuidade, um pouquinho de maturidade também. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com o modo como a gente aplica, né, essa cor, porque ela pode ficar extremamente delicada. Aí, claro, vai depender dos objetos, né? Uma coisa é a gente ver essa sandália, por exemplo, com esse lacinho, né, e no veludo, e a gente fala, nossa, é super delicado, né? Mas tem uma sensualidade na cor do esmalte, né, no próprio peitoral aqui do pé, né, do desenho que faz com a sandália, né? Mas se a gente olha, por exemplo, para a bolsa ao lado, você vê que ela é muito mais criativa, muito mais modernosa, né? Usando os tons desse rosa, mas ela tem um mix de estampa, ela tem texturas diferentes, então isso ajuda a criar um outro senso para a cor. Você já tem essa base aí para poder fazer essa interpretação. E quando a gente vai para esse tom de uva, eu diria para vocês, dentro das universais, essa aqui é a minha preferida, assim, eu acho esse tom muito incrível. É um tom que ele parece distante, mas ao mesmo tempo ele é aproximativo, porque ele tem um fundo avermelhado. É uma simbologia muito conectada com a distinção, com o poder, né? Pompa, orgulho, tem muito a ver com esse tom. Por que isso, né? Porque esse tom aqui vai lembrar a cor mais nobre de todas, tá? Que é esse roxo avermelhado. Por que é a cor mais nobre de todas? Era o pigmento mais caro de ser produzido na antiguidade. Na antiguidade não, mas em outros tempos, tá, gente? Na antiguidade é muito tempo. Antes da gente ter a indústria, esse era um dos pigmentos mais caros, porque para a gente tirar ele da natureza, ele era extremamente raro de ser conseguido. A gente tinha que, né, extrair ele de um pequeno molusco. Eu pedi já para deixar a minha aula de simbologia das cores para vocês lá gravada, tá? Eu espero que ela esteja no ambiente AD. E lá eu explico essa história direitinho, tem a imagem do molusco lá direitinho, tá? Então, era um pigmento extremamente caro, raro. Em determinadas épocas da história, somente o imperador podia usar essa cor de cima a baixo. Era a única pessoa que tinha direito de usar essa cor. Então, essa cor ficou, né, sendo conhecida como uma cor super poderosa, tá? Eu falo que é uma cor que evoca muita distinção, poder, muita força, né? É uma cor bem interessante para quem está buscando esses objetivos. E o anil, né, um azul mais índigo, assim, ele não vai ter um efeito aproximativo, tá? Esse aqui, digamos, dentro das universais, ele é o mais distanciado, tá? Tem um efeito bastante de concentração, né, de racionalidade, de invocação aí, então, de evocação do intelecto, né? Uma cor mais voltada para o mental, para o racional, né? Para a inteligência. Também é muito ligada à ideia de credibilidade, tá? Pode ser uma cor associada à ideia de tristeza, à ideia de rancor, ok? Quando a gente fala em termos de objetivos de imagem, tá? A gente vai usar o verde para comunicar altruísmo. O que isso significa? Preocupação com o meio ambiente, preocupação com a vida no coletivo, com o senso de comunidade, né? Preocupação com a integração da humanidade com a natureza. Então, o verde ele é bem significativo para isso. Também tem a ver com sucesso financeiro, né? É a cor do dólar, então é muito associada à ideia do dinheiro, da prosperidade financeira. Se você tem, né, algum cliente que tem o objetivo, né, de relaxar mais ou de querer que as pessoas se sintam relaxadas próxima dessa pessoa, o verde é uma cor bastante indicada. Há estudos que dizem que um determinado tom de verde, quando ele é equilibrado, ele penetra bem na cor luz, né? Ele penetra bem no centro da nossa retina, provoca uma sensação no cérebro de bastante relaxamento. Não é à toa, né, gente, que no cenário de pandemia a gente se cercou mais de verde, trazendo plantas para nossa casa. Quando a gente está usando o melancia, são para pessoas que querem se conectar com a moda, que querem parecer mais modernas, que querem demonstrar que são ousadas, mas que não querem ser agressivas nessa ousadia. Por que não há agressividade? Ele tem um fundo avermelhado, mas ele não é aquele vermelho sanguíneo, tá? Ele convida à aproximação e também muito movimento, tá? Uma cor de bastante movimento. De todas as cores aqui, essa talvez é a que mais deixa a gente acelerado, por ela ter um fundo mais avermelhado na sua composição. Lembram que o vermelho é uma cor que acelera o nosso batimento cardíaco, tá? O azul turquesa, ele traz serenidade, mas ele não deixa de ser energético. Ele não é um azul, né, opaco, um azul
eles chamam de azul bebê, né? Ele não é aquele azul tão suave. Então, ele não é um azul passivo, né? Ele tem uma energia, mas ele tem serenidade ao mesmo tempo, tá? Então, quem quer transmitir uma tranquilidade, mas sem ser passivo, né? Uma abertura ao diálogo, quem quer evocar as emoções, né? Convidar a falar sobre as emoções, essa é uma cor interessante. Por exemplo, pessoas que trabalham, né, na área de conciliação, pessoas que trabalham com relacionamento com o cliente, podem fazer uso desse tom aqui, que ele faz bastante sentido, tá? Eu esqueci da gente usar o batom vermelho. Gente, eu esqueci. Ai, meu Deus. Ai, no intervalo eu passo pra gente tirar a nossa foto. Pode ser? Já já a gente faz o intervalo, eu passo e a gente tira a nossa foto no final. Ai, gente, desculpa. Vamos lá. O rosa, gente, sensível, amável, leve, carinhosa, né? Comunicar que sonhar é possível faz parte dessa cor. Então, é uma cor de sonhos, né? É uma cor de doces, de delícias. Super interessante a gente usar para determinados objetivos de imagem. Cuidado para ela não ser uma cor de fragilidade, né? O roxo, né? Uva, berinjela, como queiram chamar, tá? Senso de autoridade, mas sem rigidez, né? Se destacar, sentir orgulho, ser imponente e feminina ao mesmo tempo. Então, é uma cor bem interessante para esse fim. E a cor mais formal, mais racional, mais distante, né? Competência para uma liderança mais racional, tem a ver com esse azul, tá? Só lembrando, né, gente? Tudo depende da liderança que você exerce, tá? O verde é ótimo para lideranças ambientais, né? O rosa vai ser ótimo para lideranças que estão mais voltadas com a ideia da afetividade, né? Do carinho, do abraço, tá? E o azul ele vai para essa ideia dessa liderança mais racional, né? Uma liderança mais voltada, às vezes, para o mundo dos negócios, né? Corporativo, tá? É mais ligado com a ideia dos bancos, né? Às vezes também com a ideia de algumas comunidades, né, educativas. Já repararam? A maioria das marcas, né, de ensino são feitas com tom de azul. Então é mais para essa ideia do intelecto, do racional. Então cada liderança tem um tom, né? Antes da gente ir aqui, eu vou fazer o nosso intervalinho, porque já são 5 horas. A gente volta, eu volto de batom vermelho e a gente continua, tá bom? 5 minutinhos de intervalo.
Voltei! Voltei de batonzão, gente. Ai, tinha me esquecido. Nossa, eu adoro essa cor. Olha. Tá caprichado, né? Caprichei. Bom demais. Bora continuar, então. A gente estava, né, falando de objetivos de imagem em relação às cores universais. E aqui, gente, eu fiz uma espécie de brincadeira, né, para a gente tentar fazer uma correlação entre os tons universais e as cartelas, tá? Como que eu fiz isso aqui? Eu cortei esse quadradinho e aproximei da cartelinha para ver qual tinha, né, mais proximidade. E aonde tem os coraçõezinhos é onde a gente mais identifica os tons, tá? Os tons mais próximos. Não quer dizer que é exatamente o mesmo tom, ok? Então, eu fiz isso com cada uma das estações. No verão claro, no verão frio, no verão suave. E o que a gente observa? É que nos verões o rosa, magenta está em todos, né? O verde também está bastante presente, exceto no verão suave. E o azul, né, mais anil, ele está em todos também, ok? Então, é bem a base do verão, certo? Quando a gente vai para o outono, olha que engraçado. Quando a gente chega no outono suave, a gente observa que dos tons universais, os mais significativos, né, aqui, os mais próximos, eles são tons complementares, no sentido deles lembrarem mais do verão suave do que o outono suave. Mas aqui estão eles presentes, né, na estação, tanto o rosa magenta quanto o anil. No outono quente, o mais significativo vai ser esse melancia, tá? Ele está bem presente aqui no outono quente. E no outono escuro, a gente vai ver o verde, o turquesa, o azul turquesa, a gente vai ver o berinjela, né? Como os mais presentes, o uva, certo? Se a gente vai para o inverno escuro, a gente vai ter melancia, uva. Não, deixa eu só voltar e fazer a avaliação dos outonos, né? Então, nos outonos, a gente vai ter uma variação mais interessante, né? A gente praticamente pontua todos os tons, ó. Rosa magenta, rosa azul, né? O anil. A gente vai pontuar o melancia, a gente vai pontuar o verde, né? O berinjela e o turquesa. Então, o outono, em termos de universais, ele é o que mais abraça todos os universais, tá? Isso é engraçado, né, da gente pensar por que o outono abraça mais todos os universais, tá? Do que os demais, né? Eu penso que isso tem a ver com um certo equilíbrio entre cores coloridas, alegres, mas ao mesmo tempo cores que têm saturações equilibradas em alguns casos, né? O que não acontece na primavera, porque na primavera a gente vai ter saturações muito mais intensas, né? Nos invernos a gente vai ter mais propensão à escuridão, né? Nos verões a gente vai ter mais claridade, suavidade. Agora os outonos não, eles têm um equilíbrio maior, digamos assim, né? Em termos de serem estações de tons médios, de saturação mais equilibrada, ok? Talvez por isso, né, os universais estão mais pontuados aqui em cada uma dessas 12 estações. Deixa eu ver meu chat, o que está rolando. Aparece, tá? Aparece sim. Só que esse tom de turquesa aqui, ele vai estar mais presente no outono escuro, tá? Na primavera ele também vai aparecer. Lembrando, gente, as estações outonais não têm muita afinidade com azul, não, tá? Não é muito a característica. No outono suave, você vai ter um azul com moderação, mais correlacionado com o verão suave. No outono escuro, o azul, ele tem uma leve correlação com o inverno, mas não é muito a característica do outono as cores serem azuladas. Em geral, a gente vai ver no outono mais os tons de amarelo mostarda, né? Os laranjas, alguns avermelhados, tá? Os verdes mais em termos de folha, né? É diferente das demais estações. Verão e inverno a gente vê bastante azul, né? E na primavera a gente vê tanto turquesa, azul turquesa, quanto ciano. Né? A primavera ela tem um pouco mais de conformidade com alguns azulados.
Agora, o outono é em proporção muito pequena, não é tanto a característica da estação, tá? Então, continuando, né? Nos invernos, gente, o que que a gente vai ver mais frequente? Obviamente, os tons mais escuros, né, dos 6 universais, e o tom mais intenso aqui, no caso, que é o melancia, tá? Então, esses são os mais característicos dessas estações invernais, né? No inverno escuro, a gente vai ter esses 3 aqui pontuados, no inverno frio, a gente permanece, e já no inverno brilhante, a gente tem um pouquinho de alteração. Como ele vai se aproximando da primavera, né, ele vai perdendo um pouco a profundidade, a gente vai ver que os universais aqui batem um pouquinho mais o verde, né, e o rosa magenta nessa estação aqui, ok? Então, nos invernos, a gente tem mais o anil, berinjela, o melancia entra, né? Mas lembrando, né, que os mais presentes vão ser sempre berinjela e anil, mais característicos, mais representativos da estação invernal, né? Dos invernos como um todo, tá? E na primavera, olha que curioso, a primavera brilhante vai ter mais característica aqui de 2 tons que lembram o inverno, que é o seu irmãozinho aqui no caso, né? A primavera quente vai ter mais esse rosa magenta, né, presente aqui na estação. E a primavera clara, ela vai ter uma proximidade com o verão, tanto o rosa magenta quanto o anil, tá? Vejam que o turquesa, ele também entra nas estações da primavera, ok? Ele também vai fazer parte aqui, tá? Não é que ele não faça parte, ó, na primavera brilhante ele é ainda mais presente, ok? Mas em termos de conformidade com a estação, né? A gente, dos universais, a gente tem mais essas variações da primavera. Lembrando que a primavera, ela tende do médio ao claro, né? Óbvio que a primavera brilhante tem uma conformidade com os escuros por ser próxima do inverno brilhante. Mas a intensidade é uma característica significativa, então a gente vai ver outras variações diferentes dos outonos aqui, ok? Essa intenção aqui, gente, não é da gente dizer que esses tons, os 6 tons, não existem em todas as estações, tá? Aqui é mais da gente pensar assim, olhando para a cartela, o que tem mais afinidade com aquela cartela, ok? Mas óbvio que qualquer estação pode usar os 6 tons, né? A proposta aqui hoje é a gente pensar na simbologia, nos objetivos, nas características, para a gente trazer o quê? Uma personalização dos 6 tons. Embora sejam universais, que cada cliente tenha opção de considerar aí o uso, pensando em contraste também, né, em outros aspectos, tá bom? Então aqui, ó, eu fiz tipo um game de pontuação por estação, né, de quando é que aparece cada uma das cores, tá? Então, aqui eu deixei esse game também em termos de número, né? O verde, e aí, claro, a gente vai ver uma espécie de queridômetro, assim, dos universais, né? Olha que curioso isso aqui, gente. O verde, ele aparece no verão claro, no outono escuro, no inverno brilhante, né? Assim, mais afinidade com a cartela. O melancia vai aparecer em todos os invernos no outono quente. A gente vai ver o verão claro, o outono escuro e a primavera brilhante com o turquesa, né? Com mais afinidade. O rosa magenta mesmo, ele aparece 7 vezes, então ele é extremamente universal, né? Em termos de afinidade com as cartelas, é o que mais aparece. Já o berinjela, veja que ele vai para as estações que têm mais afinidade com os escuros, e o mais universal de todos, em termos de presença, a gente vai trabalhar com o anil. Me surpreendeu bastante, porque se a gente pensa que o verde é o mais equilibrado, né? A gente poderia ver ele com mais afinidade em todas as cartelas. E, na verdade, a gente vai ver o azul mais presente, tá? Esse tom de anil aí. Isso só faz confirmar essa ideia, né, gente, do quanto há uma neutralidade nos tons frios, né, especialmente no tom mais característico que representa os frios, que é o tom de azul. Vamos lembrar que quando a gente trabalha com profundidade dessa cor, deixa eu pegar meu círculo aqui de novo. Se a gente vai trabalhar com a profundidade, essa cor é a que vai mais apresentar o quê? Estabilidade, tá? Deixa eu pegar aqui meu círculozinho, que agora ficou tudo mais espalhado aqui. Pronto, estava na minha frente, eu não vi. Olha só pro azul, gente.
a gente escurece, clareia, torna ele opaco, suave, né, intenso, a gente ainda consegue identificar o azul, né? Então ele é bastante estável, tá? Ele é super estável. Se a gente vai para os magentas, mais ou menos, né? Porque se aqui são duas variações de magenta, ó, a gente não vê a mesma estabilidade. A gente vai ver nuances diferentes, e aí a gente pode pensar em inúmeros nomes para os magentas, né? Azul é azul, certo? Essa estabilidade da cor designa muito esse caráter de universalidade, pelo visto, sabe? Muito mais do que, no caso aqui, em termos de equilíbrio de temperatura, como seria, né, o pensamento para o verde. É muito engraçado, né, o outono quente aparecer pouco. Verdade. E aí, sabe o que eu trouxe para vocês, considerando isso? Isso aqui, ó. Qual seria, então, uma espécie de mood, né, de cada uma das estações, tá? Então, nos verões, o que a gente vai perceber? A gente vai ver muito rosa, magenta e anil, né? São os mais predominantes, mas tem um pouquinho de verde, um pouquinho desse turquesa. Por que o turquesa tá no verão, né? Só no verão claro, tá, gente? Ele tem uma afinidade com a primavera clara, então é por isso que ele tá presente, tá? Então, se a gente fosse pensar um mood de verão, a gente consideraria esses 4 tons, tá? Se a gente vai para os outonos, a gente tem mais variações. Olha só como é que os outonos eles vão ter, né? Berinjela, turquesa, verde, o melancia, o anil, o rosa magenta. Mas anil e rosa magenta, muito pouco, né? A gente vai ter um pouco mais do melancia e as outras cores mais presentes. Eu avalio o outono como uma estação mais equilibrada em termos de saturação e intensidade e valor das cores, né? Em relação às demais, tá? Talvez por isso ela vai ter mais presença de todos os tons. E avalio o azul aqui, na hora de fazer essa contagem, né? Como mais universal pelo fato de ser essa cor equilibrada, né? No momento em que a gente manipula ela, ela é fácil de ser identificada. Eu voltei, né, o slide, peraí. Quando a gente vai para o inverno, né, a gente vai ver o rosa avermelhado, o uva, né, e o azul mais presente, um pouquinho do verde e um pouquinho do rosa magenta, né? O azul turquesa, ele sai totalmente de cena aqui nas cartelas, tá? Acho bem característico a gente observar essas cores aí, as maiores, né, como as mais predominantes da estação. E o mood da primavera, gente, veja que tem uma correlação de turquesa com anil, rosa magenta com o uva, né? Eu achei interessante a gente não ver o verde aqui, tá? Mas aí isso me faz pensar numa coisa. O verde da primavera é um verde mais lima, né? Ele vai lembrar muito as frutas cítricas, tá? E esse verde universal, eu penso que ele tem uma conformidade maior com tons da água, sabe? Verde água, ele lembra mais. Ele pode lembrar a pedra jade, eu falo que os verdes dos invernos, eles são verdes mais de pedras preciosas. E um pouquinho de verde folha quando a gente pensa mais lá no outono suave, né? Aí a gente vê mais, tá? Os tons de verde do outono, ou eles tendem a ser aquelas folhas secas, né? Folhas em geral da natureza. E os tons de verde da primavera são verdes mais amarelados. Talvez por isso esse verde aqui não faça tanta correlação, tá? Tem, mas os verdes da primavera são diferentes, né? Não são necessariamente esse verde aqui. E aí, deixa eu só voltar de novo naquele material que eu preparei para vocês, só para explicar isso aqui, ó. Uma coisa que eu acho que é legal da gente pensar, gente, é às vezes o mood da pessoa, né? Assim, eu deixei aqui o mood de cada estação, tá vendo? Dando maior proporção para as cores que são mais evidentes e menor proporção para as demais, né? Então, você pode perguntar, assim, dentro dos cards aqui de junção das universais, qual é o que mais te representa? Né? Qual que você acredita que tem mais afinidade? Então, a pessoa vai olhar e você apresenta os 4, tá? Você apresenta esses 4 e vê qual que a pessoa vai escolher, ok? Embaixo sempre vai ter a legenda, ó. Então, aqui é o mood do verão, aqui é o mood do inverno,
aqui é o do outono e aqui é o da primavera, ok? E aí, qual o mood de vocês? Eu sou outono, gente. Eu adorei essa junção do turquesa com uva, adorei turquesa com verde. Eu super usaria uva com melancia e o magenta. Eu amei, amei, amei. Eu não tenho muita afinidade com esse azul, é o que está em menor proporção. Eu sou mood outono com certeza. Né? Mais cores, porém, maior proporção para esses tons aqui. Que dentro dos universais são os que eu mais gosto. Mais até do que esse melancia. Eu não sou muito de usar rosa também. O que vocês me diriam? Qual o mood de vocês? Vou passar de novo, tá? Para vocês responderem para mim lá no chat. Mood verão. Mood inverno. Mood outono. E mood primavera. E aí? Fefe tá comigo no outono, né? A Priscila fica entre o inverno e a primavera. A Adriana é mais primavera. Pode ser mais de um, tá? Pode ser que a pessoa fale, eu usaria tanto um com o outro, né? O que eu observo aqui em termos de resultado, né, de teste? Uma pessoa mais primavera, né, ela gosta muito de azuis e rosados, tá? Lembrando aqui que ela vai ter azuis quentes e frios, né, e rosados quentes, tá? Que esses dois tons aqui, eles têm uma presença significativa de pigmentação mais quentinha, avermelhadinha, né? Uma pessoa mais mood outono, ela é mais colorida. Se a gente for pensar em termos até de personalidade, gente, né? A personalidade primavera, eu diria que ela é uma romântica, uma nostálgica, né? Ela tem uma correlação com essa personalidade de estilo, tá? Aqui eu diria que é uma criativa, uma artística, né? Ela tem gosto por mais variações de cores, né? Ela gosta de combinações um pouco inusitadas em termos de cores, né? Se a gente vai para o inverno, eu diria que ela é mais dramática, né? Se a gente pensa, por exemplo, na profundidade, na intensidade, tá? Eu diria que aqui tem mais drama e um certo mistério, né? Um pouco mais de imponência aqui nesse inverno. Quando a gente vai para o verão, eu acho muito curioso, porque eu diria que essa é a pessoa mais equilibrada que a gente vai encontrar aqui, né? No nosso grupo não deu verão para ninguém, né? As pá virada. Por que aqui é mais equilibrado? Tem o verde equilibrado, tem o azul em grande proporção, e tem a delicadeza, né? A emoção do turquesa, a amabilidade do rosa, né? Um pouco da racionalidade do azul. Eu vejo que é bem, sabe, equilibradinho, assim como é a personalidade de cada uma das estações, né? A gente sabe que o verão ele é mais refinado, equilibrado nesse sentido. O outono ele é mais dinâmico, né? Mais de movimento. O inverno é mais de imponência, de força. E a primavera é mais de alegria, de leveza, né? Até de uma certa doçura, tá? Então, cada um aqui no seu mood, certo? Vocês podem até, se quiserem, né? Eu não gosto muito nesse caso aqui, de trabalhar tanto com palavras, porque eu acho que é bom, às vezes, o cliente definir, né? Às vezes o cliente tem palavras ótimas para definir certas imagens, tá? Mas se quiserem fazer um painel de palavras-chave para cada um desses moods, você pode também criar, né? Estou dando aqui como sugestão. E se você não quiser usar as imagens assim, quiser usar imagens de look, pode também. Eu acho que às vezes a imagem do look pode influenciar no mood, tá? Eu acho que você pode dar como tarefa para sua cliente, a partir do mood que ela escolher, ela tentar selecionar looks aplicando essas cores. Aí eu acho interessante, porque é um exercício de aplicação visual das cores universais, né? E aí ela pode te trazer referências de estilo dela, tá? Então, eu daria isso como exercício, ao invés de eu trazer looks prontos aqui para esses moods, ok? Mas fica como sugestão para quem quiser
elaborar painéis, quem quiser trazer palavras-chave, aí fica com a critério de cada uma, ok? Então, deixa eu voltar lá para o outro. A gente já está quase acabando. Hoje a gente vai acabar um pouquinho mais cedo. Em termos de harmonias cromáticas, como que a gente pode trabalhar com as cores universais? Bom, a gente pode usar as acromias? Pode, gente, mas olha só que engraçado, né? Colocando variações de branco, cinza médio e preto, eu observei que o branco fica ótimo com o melancia e o rosa magenta. Parece que há uma conformidade, uma espécie de afinidade com o branco. Se a gente usa um cinza médio, ele cai muito bem com o verde e com o turquesa, tá? Agora, nada vai impedir de usar um cinza claro, ali bem clarinho entre os dois tons, né, de melancia e rosa magenta. Nada vai impedir de usar um cinza chumbo nessa última variação. Aqui eu fui para a cromia preta, né, considerando que ela tem uma conformidade com essas outras duas cores universais. Se a gente joga preto, por exemplo, aqui, a gente vai criar bastante contraste. Aqui também vai criar bastante contraste. Então, aqui o que eu fiz? Um exercício de afinidade, da profundidade das acromias com as cores universais, tá? Se a gente quiser também pensar numa coordenação de tons terrosos, né, neutros aí também considerados, eu coloquei para vocês um bege um pouquinho mais opaco para esses dois tons de rosa, me parece ter ornado bem. Esse terroso, né, com um fundo mais alaranjado, um pouco mais vívido, para esses dois tons de verde e de turquesa, me pareceu que fez mais, sabe, mais jus. E o telha, né, mais voltado para esses dois tons aqui universais, tá? Então dá para a gente usar, claro que teriam outras variações, mas considerando intensidade aqui, e profundidade, eu achei que o opaco, né, um tom terroso mais opaco ficou ótimo na primeira junção. Um terroso um pouco mais vívido ficou muito interessante com esses outros dois tons, e um terroso um pouco mais fechado com os outros últimos dois, né, o berinjela e o anil. Gente, por que tá voltando nesse slide? Que maluco. Bom, toda cor universal, gente, ela pode ser trabalhada de maneira monocromática, inclusive monotom, que foi o caso, né, das imagens que eu coloquei lá para vocês no nosso painel, tá? Obviamente, gente, que trabalho de textura, de modelagem, né, os elementos de design aí, eles vão criar outros efeitos, inclusive para o monocromático um efeito menos monótono, né? Aqui eu trouxe para vocês o texto com as harmonias, tá? Mas lá no material eu só deixei imagens com as harmonias entre os universais, ok? Na apresentação para os clientes, tá? Lembrando que cada harmonia tem uma comunicação, né? As monocromáticas são as mais sofisticadas, as mais elegantes, as análogas tidas como as mais joviais, as complementares são as comunicadoras, né? E as tríades são as mais dinâmicas, tá? Com mais colorida, vocês já sabem, mais informal, menos colorida, mais formal. Agora, pensando nos tons aqui, quais seriam os mais informais? Verde, púrpura, turquesa, né? E os mais formais, magenta, o roxo avermelhado e o azul, ok? E eu ainda diria que o rosa magenta, ele é um formal, mas assim, cuidado com a proporção, para ele não ficar, né, um pouco frágil, né, na imagem, tá? E lembrando, a proporção das cores vai afetar aqui o efeito, né, da combinação que vocês vão propor, tipos de tecidos, etc. Lembretes básicos, coisas que vocês já sabem, tá? Ave Maria. Bom, então, gente, eu deixei pronto assim, ó, lima verde turquesa, verde lime amarelo, tá? Verde turquesa e ciano. Peguei o círculo cromático e fui fazendo as harmonias, tá? Mas no material de apresentação, eu deixei só as harmonias entre as universais. Agora, na hora que você for, por exemplo, desenvolver, né, o seu guia de cores para entregar para o seu cliente, você pode entregar isso aqui para ele, né?
Aí você vai, por exemplo, não vale a pena você sugerir lá uma harmonia que às vezes não tem uma afinidade com ele. Então, você pode incluir tons que ele tem mais afinidade em termos de cores de essência, aí muda, tá? Então, você fique à vontade depois para produzir esse material, ok? Aqui eu fui deixando, né, um exemplo ilustrativo para cada harmonia, tá? E acho que é bem interessante a gente perceber, no caso dessa complementar aqui, tá? Um pouco dessa desmistificação de verde e rosa, né? Como tons, digamos assim, que ficam estranhos no look, tá? Veja que aqui a coordenação, ela foi muito voltada para uma repetição de textura e repetição também de saturação, ok? Então ficou bastante harmonioso nesse sentido, né? Ai, gente, toda hora tá voltando. Cada um dos meus slides aqui, gente, tem uma cor como base, tá? Então, aqui foi o verde sendo trabalhado em todas as harmonias, análogas, complementares e tríades, tá? Aqui a gente vai ver o púrpura como base, tá? Então, nessa imagem eu coloquei vermelho, púrpura e magenta como análoga, né? Mas eu deixei aqui as análogas, complementares e tríades, tá? Aonde está grifado é o tipo de harmonia que eu trouxe aqui de trabalho para vocês, ok? Aqui a gente está trabalhando o magenta, né? Então, a gente vai ter análogas complementares, desculpa, aqui é o púrpura. Aqui vai ser o magenta, aqui vai ser o púrpura. Ok? Algumas vão se repetir. O roxinho aqui, né? Tá entrando aqui na harmonia, tá? Turquesa, entrando aqui no look. E o azul. Ó, veja que aqui, ó, o tom universal, ele tá mesclado com outros tons, tá? Então, vocês podem decidir se vocês querem apresentar isso no material, né? Mas no online, no atendimento de vocês, eu deixei só coordenação entre os universais, tá bom? Se você pudesse escolher uma cor universal para te representar, que cor seria, people? De todas as que eu apresentei aqui, tem alguma que vocês teriam mais afinidade? E deixa eu ir para as combinações aqui. Espera aí. E quando a gente vai para uma combinação, o que vocês mais usariam? Verde, melancia, turquesa, magenta, berinjela. Nossa, eu amei esse look. Anil, verde rosa, mangueira tradição, verde magenta, melancia e azul turquesa, magenta e melancia, turquesa e verde, anil e berinjela. Eu usaria anil e berinjela, com certeza, porque eu achei essa coordenação de cores surreal de maravilhosa. Eu usaria turquesa e verde com toda certeza, eu achei incrível. Esse aqui não. Esse aqui também não. Usaria super verde com magenta escuro, né, que é o berinjela. Usaria super, achei incrível. Usaria verde rosa, eu gosto de verde rosa. Embora, assim, eu prefiro essa combinação do que essa. Em termos de monocromático, eu usaria o uva, com toda certeza, e usaria o melancia. Total. E vocês? Deixa eu ver meu chat. A Priscila, eu usaria tudo. Ah, mas tem que escolher um, vai, tipo, um preferido.
A grande maioria, menos o magenta, né? Eu realmente magenta, tipo um look todo rosa, assim, difícil, difícil. Melancia total, eu sou dessas também, Fefe. Melancia total, achei esse melancia incrível. Mas eu usaria muito, de todos, gente, para mim, o berinjela é o mais incrível. Nossa, eu amo aquele tom, meu Deus. Eu tô muito conectada com tons de roxo ultimamente, né? É muito chique esse uva. A Adriana tá falando que o uva aqui é muito chiquérrimo. E, ó, gente, eu tentei trazer... Desculpa, deixa eu beber uma água, peraí. Eu tentei trazer nos painéis, não tem tríade, tá? Entre as universais, as 3 universais, não tem uma tríade. Eu tentei trazer aqui nos painéis roupas tanto de verão quanto, né, meia estação, quanto invernais, tá? Tipo, essa eu acho que é uma meia estação, essa é um pouquinho invernal, essa fica meia estação, né? Isso eu acho que é uma dica que eu quero trazer para vocês. Se vocês vão substituir esses looks aqui, procurem fazer essa brincadeira, tá? De trazer peças de estação mais, né, invernal, como é esse caso aqui, com peças de meia estação ou peças mais de verão, né? Nos street styles da vida, né, que é de onde eu tiro essas imagens, é do Google, a gente acha com mais facilidade looks invernais. Por isso que a maioria dos looks aqui são invernais. Também não é tanto meu gosto, não é mais afinidade mesmo, assim, do Google, né? Ele não acha... Hoje terminamos um pouquinho mais cedo. Querem perguntar alguma coisa? Que teve algo que a gente extrapolou, hoje a gente terminou um pouquinho mais cedo. Tem dúvidas? Nossa, gente, meu vermelho é o mais arregalado de todos. Meu Deus! Comparando com o de vocês, meu vermelho tá assim, muito arregalado. Fê, abre aí o... Ah, é. Abri, Pronto. estava sem som. Não, eu falei que tá aqui, ó, para passar mais. Ah, sim, eu trouxe também aqui, ó, para poder passar. Priscila, sim, eu coloquei lá sugestões com as acromias, preto, branco e cinza, tá? Eu fiz essa sugestão lá para vocês. Cadê seu batom vermelho, Pri? A gente tira com batom na mão? Não precisa não, né? Não, vamos tirar assim, ó. Tem que fazer assim, ó. E marcar Combinado. é cole para elas ver, para todo Já mundo ver faço como o é que a gente é print. animado. Eu faço o print aqui Tá, e aí eu já posto lá no grupo para vocês, junto com o material já da aula de uma vez, tá bom? Pondo essa coisa toda do EAD. Ah, tá. A Priscila tá passando o batom para a gente poder fazer a nossa foto. Gente, eu pintei o cabelo, ele já tá saindo a cor, olha. Que maravilhoso esse batom! Caraca! Uau! Amei! Bora lá, então? vamos. Todas lindas, maravilhosas. Muito obrigada. Vão todo mundo aproximar, fazer um beijinho aí. E aí eu vou contar assim, ó. 1, 2, 3, foi! Uhum. E aí faz, tá? 1, 2, 3 e... Vou mandar lá no grupo, tá? Tá bom. E a gente reposta lá no Insta. Meninas, coloca lá o Insta de vocês. Vamos colocar lá para a gente marcar. É verdade, gente, porque eu não sei se eu tô seguindo todo mundo, tá? Algumas pessoas eu sei que eu tô seguindo, mas outras eu acho que não. E também é bom porque tem gente que só tá assistindo as gravações, né? Aí quem tá assistindo a gravação não esquece de mandar pra gente. Oh, ficou lindo. Veja se vocês querem que tire outro print. Eu mandei lá no grupo. Quer que tire mais um para garantir, para ter variação? Sempre bom, né? É, Ah lá, a Pri falou que se mexeu. Então vamos de novo. vamos. 3, 2, 1, posição. Na hora que eu fizer assim, ó, eu vou tirar, tá? Eu acho que esse ficou melhor.
Deixa eu mandar lá para vocês. Vou botar aqui. Eu acho que essa ficou melhor, gente. Tá indo, tá? Pronto. Cadê, gente? Não tô... Tá indo ainda. Tá indo lá no grupo, tá? Olha só, nós ainda temos mais 2 aulas. Pronto, agora chegou, ficou ótima. Nós ainda temos mais 2 aulas. Nós vamos falar de personalização de cartelas com os atendimentos online. E a minha aula extra vai ser para falar do guia de cores. Né? Que eu sei que vocês têm dúvidas, às vezes, de como fazer, dicas. Então, essa aula extra vai ser para isso, tá? Para a gente saber como montar, vai ter, né, um de exemplo, tá? Para vocês, tá bom? Então, a gente está marcado na segunda que vem e na outra, dia 3. Fechado? Dúvidas? Sim, não? Podemos encerrar? Esse que está falando aqui. Okidoki. Então, tá bom. Boa semana. Se cuidem. Você também. Obrigada, foi ótimo. Obrigada. Tudo de bom, gente. Um beijo, amei nós de batom. Em pé. Beijo.